Começando a parte de análise do bucket sorting, vamos falar primeiro da eficiência de tempo. E no caso, eu vou falar da eficiência de tempo esperado. Por que esperado? Porque está dentro das hipóteses de funcionamento do bucket sort, particularmente de bom funcionamento do bucket sort, que ele vai receber um tipo de entrada que é composto por valores reais, ali por números, que estão uniformemente distribuídos dentro de um determinado intervalo. Eu nunca falaria para vocês usarem o bucket sorting em propósito geral, porque ele não se adequa a isso, ele é projetado especificamente para lidar com essa situação. E como nós estamos supondo aí uma distribuição uniforme na entrada, eu vou ter que falar com vocês de tempo esperado. Tá? É o tempo médio que ele vai usar para resolver uma entrada aí com distribuição uniforme. Notem que quando eu tenho uma entrada com distribuição uniforme, pode ocorrer, embora sejam raros, idiosincrasias muito grandes. Por exemplo, eu posso ter valores ali entre 0 e 10 e todos eles darem entre 0 e 0,5. Valores uniformemente distribuídos. Pode acontecer? Pode. É provável? Não. Se acontecer, nesse caso o bucket sorting não vai se dar tão bem, ele vai dar uma patinada. Mas em geral, quando eu tenho valores uniformemente distribuídos, eles estão bem espalhados, é o mais provável que eles sejam bem espalhados, e daí eu posso fazer essa análise de tempo esperado. E no caso, quando essas condições são satisfeitas, ele vai ter uma eficiência de tempo bastante boa, que é ali linear, tá? É proporcional ao tempo que eu gasto para ler os elementos. Vamos verificar por que isso, tá? Porque falando assim pode ficar muito vago. A gente já viu o código. Notem que a gente tem diversos laços aqui nesse código, né? Então, primeiro, essa parte em que eu estou inicializando cada balde. Esse for aqui em que eu estou inicializando cada balde leva tempo linear, porque eu vou ter o número de baldes igual a n. Tá? E um trabalho constante para inicializar cada um deles. Então, até aí estamos bem com tempo linear. Eu vou dar um salto aqui, pular essa parte do meio, vocês já vão entender por quê. No final, nesse último for aqui, em que a gente está copiando de volta os elementos dos baldes para o vetor, ele também vai percorrer n elementos. Ele percorre n baldes, só que as listas ali vão ter, no total, n elementos. Então, embora tenha laços alinhados esse for e esse while, o total de iterações do while interno vai estar limitado pelo número de elementos. E outro jeito de dizer isso é, se eu tiver uma lista mais longa, eu certamente vou ter outras listas mais curtas, listas vazias, porque o número total de elementos é n. Então, esse finalzinho aqui também eu vou ter um tempo linear. A mesma coisa para liberar as listas, tá? A parte do código em que eu estou só liberando a memória, tempo linear, tempo proporcional ao número de elementos. Onde que a coisa pode complicar? É nessa parte em que eu estou ordenando. Tá? Então, tentar discernir aqui, porque eu fiz, por uma conveniência na implementação, a cópia dos elementos do vetor para o seu balde correspondente e a ordenação. Eu já fiz isso junto. Se fosse só a parte da cópia, tá, ela leva tempo constante, porque resolver essa funçãozinha aqui que transforma um valor VI num índice é um número constante de operações, e daí eu só preciso copiar para o balde correspondente. Isso aí eu consigo fazer em tempo constante. Mas a parte de ordenar, ela vai depender da eficiência da ordenação que eu estou fazendo. No caso que eu fiz uma inserção ordenada, que no pior caso, ela vai ter que percorrer a lista inteira. Lembra que esse laço interno aqui, esse while aqui, ele vai percorrendo a lista até encontrar a posição correta para colocar o meu valor VI, o elemento que está na posição VI. E pensem, qual que é o pior caso? O pior caso é se eu estiver inserindo sempre os menores elementos primeiro em cada balde. Então eu vou ter que, primeiro eu vou inserir um elemento lá, depois eu vou ter que percorrer a lista para inserir o próximo na última posição. E o seguinte também na última posição percorrer a lista inteira. Cada vez a lista fica maior e eu tenho que inserir, sempre percorrer ela inteira para inserir. Essa inserção com ordenação pode levar tempo quadrático, em última instância, no pior caso. E daí vocês pensam, mas professor, você está dizendo que você vai ter um algoritmo de eficiência linear e agora você acabou de falar que a sua inserção ordenada, ou se quiser se separar, fazer a sua parte da ordenação dos baldes, pode levar tempo quadrático. Sim, mas tomem cuidado, porque é tempo quadrático no número de elementos que está no balde. Note que cada lista não está nem aí para os elementos que caíram em outros baldes. Eu só estou tendo que me preocupar em percorrer aquela listinha curtinha daquele balde. Se a distribuição for uniforme, a média de elementos por balde é 1. Eu tenho n elementos distribuídos no intervalo
e eu tenho n baldes, cada um correspondente a um espaço, a um intervalinho disjunto ali dentro desse intervalo maior. Então, em média, vai cair um elemento por balde. Claro que tem, né, vão ter ali pequenas concentrações, pelo mero acaso vão cair mais elementos em alguns baldes e outros vão ficar vazios, mas em geral essa lista vai ser bastante curta. Sendo bastante curta, a ordenação dela vai levar tempo, no pior caso quadrático, no número de elementos que cai nela. Como esse número é constante, esse número é em torno de 1 ali, eu não vou ter ineficiência, tá? Ineficiência geral por conta dessa ordenação. Então, por conta disso, eu tenho lá o laço inicial, leva tempo linear, os últimos laços levam tempo linear. E essa parte da inserção com ordenação, eu vou percorrer todos os baldes e a inserção, pelas listas serem curtas, supondo que as listas são curtas por conta da entrada ter probabilidade uniforme, ter distribuição uniforme, essa inserção com ordenação vai levar tempo constante. Então, por conta disso, que todos os meus laços vão levar tempo esperado O de n. E é assim que eu chego nesse resultado aqui. Então, essencial isso. Eu só consigo o tempo esperado linear se a ordenação ou inserção com ordenação, como eu preferi fazer, levar tempo constante. E isso só acontece se as listas forem curtas. Sem a hipótese de que a distribuição é uniforme, tá? Sem essa hipótese que eu estou me referindo aqui, é a distribuição dos dados ser uniforme, o pior caso do algoritmo é O de n quadrado. Por quê? Porque eu posso ter todos os elementos caindo num único balde. Se a distribuição não for uniforme, isso não é altamente improvável. Tá? Isso eu posso fazer, né? Eu posso falar, olha, eu vou colocar os elementos entre 0 e 10, mas na verdade eu coloco todos eles entre 0 e 0,1. Todos vão cair no primeiro balde, eu vou ter uma lista enorme lá, e daí um algoritmo ineficiente para ordená-lo. Então, eu quero salientar essa preocupação. Usem o bucket sort quando ele se adequa à sua aplicação. Quando você tem uma confiança de que você vai ter essa distribuição uniforme nos seus dados, nos seus valores ali. Ok, destacado isso, quero deixar aqui fazer uma questão para vocês, para a gente refletir sobre isso, que é, olha só, eu consigo evitar esse pior caso n quadrado, mesmo quando tem muitos elementos que estão acumulados num único balde. Tá? Dá para evitar isso. Como que eu posso evitar? É só eu utilizar um algoritmo de ordenação mais sofisticado, um algoritmo que faz ordenação em tempo n log n, por exemplo, para cada balde. Será que compensa fazer isso? E a resposta é, em geral não, porque se eu estou usando o bucket sort de modo adequado, com certeza vou ter poucos elementos por balde. E eu já argumentei com vocês lá atrás, na aula de merge sort, que a gente pode substituir o caso base do merge sort para quando eu tenho, por exemplo, 10 elementos, tenho um número pequeno de elementos, para a chamada de um insertion sort. Por quê? Porque para números pequenos, o quadrático do pior caso não impacta tanto quanto a constante maior do algoritmo. É a mesma ideia aqui. Sabendo que eu espero ter poucos elementos, um número constante, pequeno, ali em torno de um elemento por balde, usar um algoritmo mais sofisticado só vai sobrecarregar e penalizar a eficiência do meu bucket sort. É melhor usar um algoritmo que é muito mais direto, que tem uma constante muito mais baixa, como o insertion sort. Seguindo, finalizada essa análise de eficiência, da análise de eficiência de tempo, vamos falar da eficiência de espaço. Esse algoritmo é in place ou ele usa memória adicional? Claramente ele usa memória adicional. Eu preciso construir meus baldes. Eu preciso de um vetor de n baldes e daí eu vou precisar alocar memória para as células, para os elementos ali. Então eu uso memória adicional da ordem de n, tá? Porque são utilizados n baldes e n células. Quanto à estabilidade, aqui vai ter o nosso primeiro quiz. É possível que esse algoritmo seja estável? Pensem o seguinte, estabilidade tem a ver com aquela ideia de saber se os elementos que têm a mesma chave, se eles têm sua ordem relativa preservada ou não, se aquele que aparece primeiro no vetor original vai terminar em primeiro ou não. E o que a gente pode verificar aqui? Que os elementos que caem em baldes diferentes certamente não têm a mesma chave. Então a minha preocupação com estabilidade ela se resume a saber se o método de ordenação intrabalde, no caso meu aqui de inserção ordenada, mas podia ser separada, a ordenação ser um passo independente, se ela é estável. E isso é possível, tá? É totalmente possível. A gente conhece métodos de ordenação que são estáveis, a gente só precisa escolher um deles. Como curiosidade, como quiz para vocês, fica o seguinte.
O código que eu apresentei para vocês, por conta de um detalhe técnico ali, por causa de um detalhezinho na implementação, ele não é estável. Mas uma pequena mudança pode torná-lo. Que modificação é essa? Olhem lá no código, na parte em que eu faço a inserção ordenada. Que escolha que eu fiz que faz a estabilidade ser perdida e que mudança que pode recuperá-la. Um segundo quiz aqui diz respeito ao método de inserção em ordem intrabalde. Tá? Ainda tocando nesse assunto, embora eu esteja trabalhando com uma inserção ordenada e não com um algoritmo de ordenação explicitamente, ele é altamente inspirado, esse método que eu usei, em um algoritmo que a gente já estudou. No caso, a gente estudou o algoritmo para vetor, não para lista ligada, mas a semântica, a ideia do algoritmo é muito parecida. Então, notem que lá o que eu fiz. Eu pegava cada elemento e verificava em que posição da lista, da parte já ordenada da lista, né, que eu tinha que inserir ele para que aquilo continuasse ordenado. Qual é o algoritmo que a gente trabalhou que tem essa mesma semântica? Qual é esse algoritmo que inspirou a minha inserção ordenada? E por fim, uma curiosidade sobre a alocação de memória. Quando eu uso o bucket sort, em geral eu quero muita eficiência de tempo. Porque um algoritmo, por exemplo, um quicksort aleatorizado já vai ser muito eficiente. Então, se eu quero vencer a barreira do n log n, eu quero fazer isso com constantes baixas, inclusive. Não adianta eu vencer a barreira do n log n, mas minhas constantes serem muito grandes, a ponto de superar o valor de log do número de elementos, por exemplo, tá? Já que é uma função que não cresce tão rápido. Sendo assim, sendo esse o caso, uma coisa que eu vou querer evitar, que o código que eu apresentei para vocês, embora do ponto de vista didático seja interessante, ele não é o mais competitivo, é porque ele gasta tempo alocando memória para cada item que vai ser alocado ali, para cada elemento que eu vou alocar na célula. E isso dá um overhead na hora de fazer a inserção dos elementos nos baldes. A alocação de memória tem uma constante razoavelmente alta. Uma maneira de evitar isso é você alocar um vetorzinho por balde, né? Então, em vez de ter uma lista de baldes, um vetor de baldes, de cada um deles saindo uma lista ligada, eu tenho um vetor de baldes de cada um deles saindo um vetor. E daí eu não vou poder lidar com mais do que aquele número de elementos, mas em geral eu não espero ter muitos elementos por balde, tá? Então um vetorzinho de um tamanho razoável já me protege disso, e daí eu faço a inserção em vetores e não em listas ligadas, e isso é um pouco mais rápido. Dessa curiosidade que eu quis trazer para vocês, então vocês podem fazer, aí pode sair um exercício interessante, que é transformem o código que eu apresentei para ele trabalhar com inserção em vetores e não inserção em listas ligadas. E vocês vão ter que tomar uma decisão nesse momento, que é qual o tamanho do vetor. E a minha sugestão é um vetor de tamanho 2 log n. Por quê? Por conta de resultados de análise probabilística ali, que envolvem o cenário chamado de bolas e cestos, em que eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente consegue mostrar que é altamente improvável que pela aleatoriedade, pela mera distribuição aleatória dos valores naquele intervalo, algum balde fique com um número de elementos maior do que log de n. Então, se eu alocar aqui, se eu gastar um pouquinho de memória adicional para cada balde, eu alocar um vetorzinho de tamanho 2 log n, eu tenho é altamente improvável que esse balde venha a estourar. Tá? Então, eu consigo só alocar ele uma vez e daí trabalhar com a inserção dos elementos nos baldes e a remoção de modo bem mais eficiente. Essa era a última curiosidade que eu queria falar sobre o bucket sort. Nas próximas aulas a gente ainda vai ver outros métodos que tentam vencer a barreira do n log n usando abordagens distintas que não a comparação. Então o bucket sort não é o único que faz isso, cada um para situações específicas.